Olá, seja bem-vindo ao meu canal Tô cá em Portugal. Eu sou a Marina e hoje nós vamos aqui conversar um pouquinho com a Amanda, saber a história dela nesse processo de imigração do Brasil para Portugal, né? Então, vem, acompanhe a gente aqui nesse vídeo, curte, compartilha, quem não é inscrito, se inscreva para não perder as notificações dos novos vídeos. Comenta aqui nos comentários qual o tema que vocês gostariam de ver para o próximo vídeo. Se tem alguma pergunta, quem sabe a gente gera aqui novos vídeos através dessas perguntas. Bom, vamos lá. Tem aqui a Amanda. Amanda, eu gostaria que você se apresentasse, dizer da onde você vinha do Brasil, há quanto tempo você está aqui em Portugal, se você veio sozinha, se você veio com família. Meu nome é Amanda, hoje eu tenho 40 anos, eu vim de Santos, né? Eu vim com meu marido e meu esposo na época, com meu marido e meu filho na época, e eu tinha um filho só, que hoje ele tem 11 anos. Viemos porque, por uma série de situações, minha mãe veio a falecer, meus irmãos já moravam cá, então eu não queria ficar sozinha, eu sempre tive essa vontade de migrar, né? E aí eu já tinha vindo em 2011, mas não quis ficar na época, e aí eu virei pro meu marido e falei, olha, vamos tentar, né? Se não der certo, a gente volta, né? A gente tem casa no Brasil, então é uma coisa que eu não ficaria desamparada, né? Então, falei, olha, emprego a gente arranja no Brasil e qualquer coisa a gente volta. E viemos pra cá por causa disso, né? Porque minha mãe veio a falecer e eu já não queria ficar lá, né? Esse foi o principal motivo de eu ter saído de Santos, do Brasil, no caso. Certo. E no caso, era que ano que foi que você... Eu vim pra cá, eu já vinha pesquisando muitas coisas, porque como eu falei, eu queria migrar, né? Sempre tive vontade de migrar. Migrar com criança é totalmente diferente de migrar sozinho, né? Então, tem que ali fazer um série de requisitos. Na época, minha mãe estava viva, então eu estava pensando em migrar para o Canadá. Então, eu estava pensando em ir para o Canadá, e aí eu comecei a ver vídeos, conversar com pessoas que moravam no Canadá, né? Inclusive, youtubers. Conversei bastante e eles abriram muito a minha mente, porque não é só ver o vídeo, não é? Inclusive, uma das meninas que eu conversei, na época ela falou assim pra mim, olha, escola para criança é muito caro e a gente só pode trabalhar 20 horas semanais por lei. Foi isso exatamente que ela falou. Só que todo mundo trabalha mais do que 20 horas, porque não tem como se sustentar, só que é um risco. Então ela foi bem assim, verdadeira no que ela me disse. E ela falou, eu não posso falar isso no vídeo. Então ela foi bem verdadeira no que ela me falou. E entretanto, nesse meio, minha mãe veio a falecer. E aí, como eu não queria ficar mais sozinha, queria ficar perto dos meus irmãos, eu decidi vir para Portugal. Ok. E no caso aqui, o plano inicial era para que você estivesse perto dos seus irmãos. Isso, eu queria migrar, né? Eu sempre, como eu falei, sempre tive vontade de migrar, mas aí eu queria ficar perto dos meus irmãos, já não queria ficar mais, não é sozinha, mas eu queria ficar perto dos meus irmãos. E aí meu irmão já morava aqui há muito tempo, minha irmã também já morava aqui já há uns 4, 5 anos, na época. Então, pronto, falei, vamos pra lá, vamos ver o que vai dar. Uhum. E quando você chegou aqui em Portugal, qual foi a sua primeira impressão quando você chegou? E realmente era aquilo que você imaginou quando você estava lá no Brasil? É assim, depende, que sentido diz? O lugar que você veio, você chegou já ficou ali, ou você chegou em um lugar, depois foi para outro? Sim, não. Na verdade, meus irmãos sempre moraram aqui nessa região. Não sei se eu posso falar, posso falar? Pode falar. Meus irmãos sempre moraram aqui em Aveiro. Então, eu gostei muito de Aveiro porque é muito diferente de Santos, né? A Aveiro sempre foi mais calma, né?
E Santos aquela correria sempre, Trânsito. Principalmente. Então eu vim direto pra cá, porque como eu falei, queria ficar perto dos meus irmãos, então eu vim direto pra cá. E a minha chegada foi um pouco diferente, eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso. Por quê? Porque eu vim já para casa do meu irmão. Então eu não tive essa coisa de sair do Brasil, ter que procurar casa. Não, eu já tinha ali um suporte. Sim. Então nessa situação eu não posso falar, porque eu não tenho propriedade, entende? Então eu cheguei aqui já com uma casa tranquila. Então, eu na verdade eu só... Você já veio já com um suporte ali para te esperar e não teve aquela busca de procurar aluguel e aquela situação toda. Inclusive é uma coisa que quando as pessoas vêm pra cá tem que ter dinheiro em espécie. Então, é o que eu falo, isso eu não posso falar com propriedade, porque que eu não estava na casa do meu irmão, por mais que eu pagasse algumas contas ali, claro, minha alimentação, uma luz, uma água, não era o valor de um aluguel e tudo mais. Então, isso eu não posso realmente falar, não tenho propriedade para falar sobre isso. E isso é uma coisa que muita gente pergunta, quanto que eu tenho que levar para Portugal quando for imigrar? Gente, isso é muito relativo, porque vai depender se você vem sozinho, se você vem com seu marido e esposa, se vem marido, esposa e filho, se vocês já têm alguém aqui que vai recepcionar vocês, que nem no caso da Amanda, já tinha aqui a sua família, né, seus parentes. Então, é muito difícil falar valores, mas uma coisa é certa. Se você está procurando migrar para Portugal, você tem que analisar a região que você está querendo ir, ver valores de aluguel, né? Ver qual são as condições. Se você vai vir, também é outro assunto que eu vou perguntar para Amanda, se na época você dirigia ou não. Porque aqui em Portugal, dependendo da região que você for, você obrigatoriamente você tem que dirigir, porque dependendo do transporte público, às vezes não coincide com o seu horário de trabalho, com a região que você vai, não é? E aí eu queria que você respondesse. Então, é assim, no Brasil eu dirigia. Por quê? Porque meu carro era automático. Então eu tirei no manual, fiquei muitos anos sem dirigir. E aí quando eu peguei o carro, eu dirigia a moto, que na época eu tinha uma bizinha, que também aquela moto, né? Sim. Mas eu tinha uma bizinha. E quando eu comecei a namorar o meu marido, ele tinha um carro. Então eu peguei o carro dele uma ou duas vezes assim, mas depois ele mudou para automático. E aí eu comecei a dirigir. Então assim, quando eu cheguei aqui, eu não dirigia. Porque o carro que eu tinha era manual. Então, quando nós chegamos aqui, tem que ter, porque a gente viu, foi logo no primeiro mês, nos 15 dias, nós vimos que precisava de um carro para fazer as coisas. Não tem jeito. E aí nós compramos um carro velhinho, era um Renault Clio na época, e me durou 2 anos ali sem problema algum. Me durou 2 aninhos ali, eu paguei 1.000 euros. Foi menos de 1.000 euros, foi 900 e qualquer coisa na época. E 900 e alguma coisa lá... Há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás, né? E assim, como é que foi para você gerir esse processo de estar com uma criança e não ter ali um meio de transporte seu, né? Onde você foi morar, tinha condições de transporte para você usar o público? Ou... É assim, na época que... Nisso tudo aconteceu em 2 meses, né? Que foi o tempo que eu fiquei com meu irmão, mais ou menos. Então, o que acontece? Quando nós vimos que a gente precisava de um carro, porque meu irmão tinha, minha cunhada tinha na época, minha ex-cunhada tinha na época tinha carro. Então, não dava pra ela ficar me levando e nem né, buscando e nem fazendo os horários também. Não... Exato, ela também trabalhava. Então, o que acontece? Foi nesse primeiro momento, eu já falei, porque eu arranjei um emprego que era numa restauração, e era longe, era muito longe, era em torno ali de 1 hora e tal andando. E eu fui algumas vezes andando,
já chegava com o meu pé como doendo. Porque Gente, é só uma observação. Restauração é restaurante, é área de restaurante. então eu chegava ali já com o meu pé doendo, porque não é plano, tá? Aqui em Portugal não é plano, é sobe e desce. Então vamos lá no cambito, no sobe e desce. Então eu fui e chegava lá cansada. E aí nós vimos que precisava de um carro. Como nós chegamos em maio, não tinha escola, estava terminando, então eu tinha que fazer aquele processo de colocar ele na escola e tal. Então ele ficava numa AMA, e a AMA era perto, né? Era perto da casa do meu irmão na época, então dava pra gerir ali. Mas também não fiquei muito tempo no trabalho, e aí nós decidimos comprar o carro. Mas tem que ter um carro. Então eu tem que ter um carro. Então foi depois, logo disso, acho que foi um mês, uns 20 dias depois, a gente comprou o carro. Foi muito rápido, porque a gente viu que precisava realmente de um carro para poder Carro fazer. é uma necessidade. É né? uma necessidade. Não é como no Brasil, que o carro é mais considerado como um luxo. né? Até porque o carro no Brasil é considerado como luxo porque a gente tem um transporte público que funciona muito bem. Eu vou falar na minha cidade, em Santos, então a gente tem ali a cada 15, 10 minutos os mesmos ônibus passando. Então a gente tem uma gama de autocarro muito grande, então não tem necessidade de ter assim um carro, né? Era mais um luxo mesmo. Mas aqui não, aqui é uma necessidade, não tem jeito, gente, tem que ter carro. E como é que foi, assim, o processo quando seu filho começou na escola? E conciliar a rotina com o seu trabalho e o trabalho do marido, como é que foi esse início? Aí eu trabalhei nessa restauração e logo em seguida uma colega minha na época indicou para eu entrar numa restauração dentro do shopping. Então eu estava dentro do shopping trabalhando. Então meu filho passou essa época de escola, né? Ele já tinha começado na escola. Eu deixava ele na escola, porque também tinha uma questão. Ele só podia entrar na escola 15 para as 8. Uhum. E eu entrava no trabalho às 8. Nossa! E a escola para o seu trabalho era perto? De carro é perto, né? Mas tem o E trânsito. dava tempo de colocar na escola e chegar no trabalho a tempo? Dava, porque 15 para as 7 eu tava com meu filho pronto lá na porta. Eu tava só esperando entrar e falar, vai! Era mais ou menos isso. Era estar ali, eu chegava ali uns 20 minutos antes na portinha ali esperando abrir. Então, vai pra eu correr pro trabalho. Então, eu entrava no trabalho, era 8 horas. Era 8 horas que eu entrava no trabalho. Então, eu deixava ele e já ia pro shopping, no caso, pro Glicílias entrar no trabalho. Então, dava tempo. O pessoal sabia que eu podia demorar ali 5 minutinhos, que era o máximo. Sabia do trajeto que eu fazia, mas também não tinha problema. Também ficava mais tempo, não tinha problema. Mas era assim, era corrido. Era corrido. E a saída, quem que buscava seu filho? Eu, amor. Eu, amor. É tudo eu. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque o meu marido trabalhava, na época, para um rapaz da Vodafone. Então, ele ficava o dia inteiro fora. Então, uma coisa que vocês também têm que ter e prestar atenção quando você tem filho, alguém vai deixar de ou trabalhar o tempo integral, ou só trabalhar part-time, ou não trabalhar. Então, tudo isso tem que levar em conta. Então, eu trabalhava, era part-time na época. Eu lembro que o salário era, acho que era 400 e tal, 300, 500 Nossa. E tal. Era baixinho assim. E eu ganhava menos que o salário mínimo. Por quê? Porque eram as condições que eles me davam e eu tinha que aceitar, mas eu tinha que ter emprego, tinha que pagar as contas. Então, eu lembro que o meu salário eu pagava 380 na casa, 350 no arrendamento, eu recebia 380. Era o salário todinho. Era o salário todinho. E eu tenho asma, então eu preciso de um remédio que eu tenho que comprar todo mês, né? Então é em torno de 15 euros. Então imagina, eu pagava o arrendamento, comprava um remédio e ficava sem dinheiro, mês inteiro. Ou seja, só o seu marido que acaba com todo o resto, não é? Com todo o resto.
Exatamente, e era gasolina, e era comida, e meu marido também trabalhava, pronto, e aí eu saía do trabalho, não vamos perder o foco, eu saía do trabalho às 3h30 eu buscava ele, porque ele tinha que sair do trabalho da escola às 3h30. Por quê? Porque para ele ficar mais na escola, na época eu tinha que pagar 50 euros a mais, que é o prolongamento do horário. Sim. Eu não tinha, amor. Não tinha como, né? Tinha acabado de chegar em Portugal, não tinha como. A gente tem que realmente enxugar tudo, né? Então, não tinha possibilidade de pagar 50 euros a mais. Eu não tinha. Eu mesmo não tinha como. Né? O resto tinha que segurar. E quando você chegou em Portugal, você veio financeiramente... você conseguiu trazer uma boa quantia e aquela quantia durou quanto tempo? Pela cara a gente já... O que acontece? A quantia a gente vem, né? A gente fala, nossa, quando a gente tá no Brasil, o valor de 40 a 50 mil é muito grande, né? Em real. A gente sabe que é muito grande. Quando a gente transfere, não é tudo isso. Só que eu aluguei, que era a casa que tinha, né? Porque eu tinha que sair da casa do meu irmão já, né? Eles tinham que ter a privacidade deles e tal. E eu também queria a minha. Eu tive que comprar tudo. Tudo. Então a casa que você foi não era mobilada. Não era mobilada. Nem a cozinha. Nada. Pra não falar que não tinha, tinha... Só o fogão. O fogão, exatamente. Nem geladeira. Nada. Então, gente. Nada. Tinha nada. Nada do nada do nada. Não tinha nada. E a questão, assim, da roupa, lavar roupa, comprou máquina? Tudo. Não. Não tinha tanque. Tive que comprar. Um fio, meu Deus do céu, um fio desse, lavar um tanque. Tive que comprar, meu amor. Comprei. Então, eu tive que comprar a geladeira, tive que comprar a máquina de lavar, tive que comprar micro-ondas, né? Porque o micro-ondas no dia a dia ali, a gente sabe que é prático, útil. Né? O micro-ondas, tive que comprar as camas, que eu não tinha. Até hoje, meu amor, eu não tenho cama. É o que eu falo, a gente vai deixando, tá dando, vamos deixando. Eu não tenho uma cama específica, eu tenho estrado, né? O colchão e vamos dormindo. Né? A gente vai dando prioridade às outras coisas. 7 anos. 7 anos. Se calhar dava pra comprar? Se calhar dava, mas preferi comprar outras coisas. E no entanto, eu tive que comprar tudo. Então tu imagina, tu vem aqui com um valor, não é? Que é muito grande em real, mas vai acabando, amor. Vai acabando e tu não vê, porque tu tem que se estabilizar. Como eu falei pra você, o valor não dava, tive que comprar tudo. E olha, comprei os móveis do meu filho, que eu tenho até hoje, tá? De segunda mão. De segunda mão. Como eu vim, olha, eu lembro que, e é madeira, a gente veio trazendo assim andando. No braço? Dinheiro pra pagar? Tinha? Não tinha, amor. Não tinha. Entende? E a gente veio. Então, inclusive, eu quero até trocar hoje os móveis do meu filho. Mas pronto, os móveis do meu filho até hoje do começo. Vamos aqui fazer uma pausa, porque não sei se eu vou conseguir postar o vídeo todo de uma vez. Só um minuto. Vamos lá, gente, dar continuidade aqui à nossa entrevista à Amanda. Foi uma realidade, assim, foi um choque de realidade nesse início. Foi um choque de realidade do início, inclusive porque assim, né, no Brasil a gente tem ali uma rede de apoio, né, eu tinha minha sogra, eu tinha minha mãe na época, então a gente tem uma rede de apoio. Quando eu falo rede de apoio, tá, gente, é uma pessoa que não trabalha, que essa é a rede de apoio, né, quando eu vejo uma pessoa, vamos supor, eu tenho a minha irmã também trabalha, que rede de apoio que ela vai me dar? Né? Então, quando eu falo uma rede de apoio, realmente é uma pessoa que não trabalha. Então, eu tinha essa rede de apoio no Brasil. E quando a gente veio pra cá, quando viemos em 2019, não tinha. Tínhamos que nos virar. Era eu e ele, né? Então, chegou um momento que eu virei pra ele e falei, olha, vai ter que dar jeito. Né? Mas foi um choque, não digo tanto um choque pra mim, porque eu já fazia, né? Nós mulheres já pegamos muito essa responsabilidade, né? Então eu já levava meu filho na escola, já buscava meu filho na escola.
Na época, só teve mesmo que se organizar. na verdade, eu tive que organizar ele, né? Porque ele não tinha essa possibilidade. Então, ele teve que fazer coisas que ele não fazia, né? Que eu fazia ou a mãe dele fazia, porque... Pronto. Então, eu tive que organizar ele. Mas foi um choque. Foi assim... Até entrar no ritmo foi bem complicado. E em algum momento, assim, você achou que errou? Ou que você gostaria de ter feito diferente? Não, no meu caso, eu vendo o antes, né, eu acho que não tem como. Eu vendo assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, assim. Eu acho que foi, como eu falei, o meu deu certo em termos, entendeu? Você fez ali um planejamento e conseguiu seguir aquele planejamento? Sim, consegui seguir. É claro que entre o planejamento tem as coisas que acontecem fora do planejamento, mas não foi, por enquanto, nada tão grave. E o que te assustou mais, assim, nesse início do processo de imigração? Eu acho que foram os valores na época. Por mais que seja baixo, eu vou falar pra mim, era complicado, porque primeiro que a gente não tem o título, né? Então a gente não tem que se sujeitar. Então imagina, eu ganhava 380, né? Foi mais os valores, se a gente ia conseguir ou não dar conta disso. Foi mais o que me assustou, assim, foram os valores do começo. E agora voltando à questão do filho, como que foi essa adaptação do seu filho na escola? Ele gostou? Você gostava do pessoal, do método que eles ensinam? Como que foi essa adaptação do seu filho? Seu filho tinha quantos anos quando foi para a escola? O Miguel, nós chegamos aqui, o Miguel tinha 4 anos. O Miguel se adapta muito bem. O Miguel é quase um camaleão. Onde você vai, o menino se adapta muito bem. Então, eu não tive problema algum. As educadoras na época, né? Porque a gente vem do Brasil, então tudo é tio e tia. Né? É tudo tio e tia. Não tem tio e tia aqui. Não tem tio e tia aqui, tá, gente? Então, é muito complicado. É educadora. É educadora, tá? Não existe ai tio, ai tia. Não, você não é da minha família. Sim. É mais ou menos isso que eles respondem. Não é da minha família, não sou irmão da sua mãe, do seu pai, é educadora. É que nem pra gente no Brasil. Ai, mãezinha, mãezinha. Aqui não é mãezinha. Eles tratam como mãe e encarregada de educação. De educação, né? Então, o Miguel ele veio pra cá muito novinho, com 4 anos. Tanto é que o Miguel, ele não tem experiência, vamos dizer assim, em estudar no Brasil. Ele tinha uma creche, que ele foi pra creche que eu trabalhava e tal, mas quando ele começou a ingressar na pré-escola, ele ficou em torno de 2 meses e a gente já veio pra cá, né? Porque eu tive que escrever ele na pré-escola, eu tinha que escrever, não podia deixar ele sem estudar. Então eu escrevi ele na pré-escola e ele veio pra cá com 2 meses, mais ou menos. Então o Miguel é quase um camaleão, ele se adapta muito bem às coisas. Então, eu não tive problema. Tanto é que a educadora falava, ai mãe, ele é muito carinhoso, né? Ele me chama de tia. Elas ficavam assim, eu pedi desculpa, porque no Brasil realmente é uma coisa que a gente chama, tio, tia, não tem muito essa formalidade, não é? E agora, assim, do início que você chegou até agora, você acha que a sua vida melhorou? Você vive ou você sobrevive aqui em Portugal? Eu vou falar uma coisa que eu estava a conversar com meu marido esses tempos atrás. E quando eu ganhava 380 euros, eu fazia muito mais do que hoje. Muito mais do que hoje. Eu ganho salário mínimo, não é? Meu marido ganha mais, porque meu marido não é recibo verde, meu marido, ele não trabalha para outrem. Então ele ganha mais, tá nas obras. Então meu marido ganha mais do que eu. Mas eu acho que a gente fazia muito mais. Também, o que eu falo, né? Conforme foi passando as coisas foram acontecendo. Na época eu tinha um filho, hoje eu tenho 3, né? Eu tenho gêmeos, então as coisas foram acontecendo. Então, na época você tinha 1, agora a família cresceu, agora você tem mais 2. Sim, não é? sim, então o custo já é maior.
E o que acontece? Aí é o que eu falo pra você, as coisas, a gente vem com planejamento, mas as coisas vão acontecendo, né? No meio do caminho as coisas vão se embolando. E você tem que dar jeito, é o que eu falo, rede de apoio, principalmente financeiro, né? A gente não tem rede de apoio financeiro. Quando a gente tá no Brasil, a mãe, a avó, ai, compra um mimo, compra não sei o quê, olha, passa lá na casa da gente, fala, eu trouxe umas coisas pras crianças, quer queira, quer não, isso sempre dá uma ajudinha. Aqui não, Aqui não tem, é não tem, você por você. é você com você e não tem essa possibilidade. Então, o que acontece? Quando eu engravidei, nós tínhamos o Clio, como eu falei, nós tínhamos o Clio, eu trabalhava numa fábrica não era de peixe, era de legumes. Foi na época do Covid, então tava naquela... eu entrei só temporário na época, porque ele precisava de um pessoal que eles falam que é do pimentão, né? Então, eu fiquei ali temporário, então eu engravidei. Eu tinha um Clio. Ai, lindo, maravilhoso. Queria ter outro bebê, né? Engravidei. Aí eu descobri que eram gêmeos. Aí não, aí minto. Eu trabalhei, aí nessa época do Covid acabou a campanha, né? Essa é a realidade, acabou a campanha do Pimentos. E eu fiquei procurando, fui pra Bosch na época de madrugada. Trabalhava na Bosch de madrugada e 2 meses na Bosch engravidei. Engravidei, eu passava muito mal. Eu não conseguia ficar em pé. Foi a pior gestação, eu tive 2, mas foi a pior gestação que eu tive. Foi a dos gêmeos. 2 em 1 também, não é? Não, mas foi muito ruim. Na época do Miguel, eu lembro que eu voltava do trabalho, andava 40 minutos ali, de 7, 8 meses tranquilo. Na dos gêmeos, não. Eu fiquei de cama até os 4 meses. A única coisa que eu conseguia fazer era pedir McDonald's, eu juro pra Deus. Eu ia no aplicativo deitada, pedia McDonald's. Quando eu via que o cara tava vindo, o estafeta tava vindo, eu levantava. Juro por Deus, eu levantava, pegava e deitava e comia deitada. Eu não conseguia sair da cama. Foi assim, horrível a gravidez dos gêmeos. Então, quando os meninos nasceram, minha sogra veio, né, pra cá, na época que os meninos nasceram muito prematuro. Então, aí teve essa questão. Os meninos nasceram prematuro. Aí foi o que eu falo, foi um misto de coisas. Os meninos nasceram prematuro porque não estava previsto. Os meninos nasceram prematuro, meu marido tinha que ficar. A minha irmã conseguiu dar um suporte nessa época pra gente, de ficar Tinha com o outro mais velho, não é? De ficar com o mais velho. Eu fiquei internada em Coimbra, porque eu sou de Aveiro, mas como os meninos eram muito prematuros, aqui em Aveiro só nasce crianças prematuras a partir das 35 semanas. Eu tava com 28 quando eu fui internada. Nossa. Eu tava de 28 semanas quando eu fui internada. Eu fiquei 20 dias internada em Coimbra. 20 dias internada em Coimbra. E meu marido tinha que... Toda semana meu marido saía de Aveiro, ia pra Coimbra, uma vez por semana. São 50 minutos de carro, mais ou menos. Mais ou menos. Meu carro tava esquentando. Olha, é o que eu falo, as coisas vão acontecendo, vocês não têm ideia. O carro tava esquentando, então ele tinha que ter que colocar água a todo momento para não... Ai, meu Deus. Água. As coisas... É o que eu falo, o planejamento estava ali, mas as coisas foram acontecendo, né? E a gente tem que dar jeito. Tem que estar preparado também, além disso, pro imprevisto. Pro imprevisto. Né? Então, eu tava em Coimbra, ele ia todo sábado, porque foi na época do Covid, então ele só podia ficar. Imagina, ele andava 50 minutos pra ficar meia hora. Ai. E o seu filho podia visitar você? Não podia. Então você ficou 20 dias sem longe ver do meu filho. E eu ligava a minha irmã, né? Mas a minha irmã falava assim, que não era por ligar tanto, porque toda vez que eu ligava, o meu filho, ele chorava muito. Porque eu nunca tive longe dele. Nunca tive longe dele. O Miguel é muito agarrado comigo. Eu falo que o Miguel é um chiclete. Até hoje o Miguel é um chiclete. Ele acorda, manda beijo, pede beijo todo momento. O Miguel é um chiclete comigo. Então, eu nunca fiquei longe dele. Foram 20 dias. Foram 20 dias só pra ter, né? Fora o tempo que eu fiquei lá. Pois, porque nasceu prematuro, então os bebês ficaram internados ainda. Ficaram internados. Então, eu tive toda essa questão. E eu tinha um Clio na época. Eu tinha um Clio e tal. Quando minha sogra veio pra cá, que ela veio pra ficar com a gente nessa época, eu ainda tinha um Clio. E não dava pra passear. Minha sogra veio aquele ano de 2021, e só ficou em casa.
só ficou em casa, realmente me ajudando também. Ai, que tamanho tava frio. A casa, às vezes, tava mais fria do que fora de casa. Pra você ver como é que era, entendeu? E as coisas foram acontecendo, então... E como é que foi esse momento financeiro? Porque você não estava trabalhando, mas você recebia alguma coisa? Sim, quando eu logo soube da gravidez, e eu passava muito mal, porque não era normal, pra mim não era normal. E eu descobri com 13 semanas que eram gêmeos. Nossa! Com 13 semanas. Por quê? Porque eu fui no hospital. Eu não conseguia ficar em pé. Eu não, é a mesma coisa, eu falo assim, eu ficava em pé, quem tem um telemóvel ruim vai entender. Tu pega, coloca o telemóvel na bateria e fica ali o dia inteiro. Quando tu tira da bateria tá 5%. Era a mesma coisa comigo. Eu ficava deitado o dia inteiro, eu levantava, parecia que descarregava assim, ó, o meu corpo. E aí eu falei pro meu marido, falei, ó, isso não é normal. Eu vou pro hospital. Meu marido me levou no hospital, falei que eu tava grávida, não tinha ainda um médico de família, não tinha nada. E eu falei... Nessa época você não tinha médico de família? Não, eu só não tinha ido porque tu só pode uma burocracia pra 13 semanas e não sei o quê. Aqui em Portugal, gente, pra quem não sabe, o pré-natal se inicia com 12 semanas, com 12 semanas. A partir de 12 semanas. Então, antes disso, você fica por sua conta. E é mais ou menos assim. E aí nós fomos e eu falei pra médica, eu trabalhava na Bosch ainda, e eu falava pra ela, falei, olha, não consigo ficar em pé. Simplesmente não consigo. E eu falando com a enfermeira assim, deitada, porque eu precisava ficar deitada, não conseguia. Então você não sabia que era gêmeo? Não. E aí ela chegou e falou, olha, vamos deitar, fazer os exames e tal. Quando ela fez o exame do ultrassom, ela falou assim pra mim, eu já sabia, eu já sei por que você tá assim. E eu falei, por quê? E ela falou, porque são gêmeos. Me deu um choque. Eu entrei em desespero na época. Começou a chorar? Não, eu só falava, eu não acredito nisso, você não tem noção, não acredito nisso, você não tem noção, não acredito nisso, eu só falava isso. Chegou um momento que ela falou, calma, que tu já vai me falar porque eu não tenho noção. Porque eu só falava isso, entrei realmente em desespero. Em pânico ali, né? Quando eu tive a consulta, né, ela fez todo o exame, ela falou, você trabalha de quê? Eu falei, olha, eu trabalho na Bosch. Bosch é uma fábrica, gente. Uma fábrica, eu trabalho na fábrica. E ela falou, olha, então eu vou te afastar por indeterminado, porque gemelar é gravidez de risco, né? Sim. Então, vou te afastar. Então, desde esse momento, eu recebia meu valor total do trabalho, registrada, mas eu estava afastada. Então, desde 13 semanas até você ter... As crianças, você ficou... como é que no Brasil fala? De licença maternidade. De licença maternidade, não é? Aqui também. Eu fiquei afastada por causa disso. Sim. E depois que as crianças nasceram, você voltou a trabalhar ou... As crianças, os meus filhos nasceram muito prematuro, como eu disse. Então, eles tinham muito problema de saúde. Teve sopro, teve problema respiratório. Eles saíram no outro mês eles ficaram internados. Por causa que ele teve uma pneumonia, porque e eu só vim saber na outra internação, mas pronto, que ele teve uma pneumonia, porque aqui é muito frio, né? E eu morava ainda numa casa muito fria na época. E assim, não dava banho todos os dias, porque por mais que a gente tenha essa cultura de dar banho todos os dias, eu sabia que a saúde dos meus filhos era muito frágil, então assim, por mais que eu tivesse aquele aquecedor pequenininho, depois tu põe aí no vídeo, um aquecedor pequenininho de banheiro, é muito frio, né? Quando a gente sai do banho, pega aqui, é muito frio. E outra, o banheiro também não era aquele banheiro que mantinha o aquecedor. Sim. Era aquele banheiro velho, então tinha aquelas frestas que entrava corrente de ar e tal, então não dava para dar banho todos os dias. Então eu dava banho dia sim, dia não nos meninos. Eu tinha que dar banho dia sim, dia não. Mas mesmo assim, pela saúde dele. E quando eu saí do hospital, a médica falou, daqui a um mês a gente volta. A gente vê. Porque ela falou que é normal. É normal um prematuro voltar com problema de saúde depois. Então, qual foi a pergunta que tu fez? Aí depois então, que eles foram para casa... Eu não voltei a trabalhar.
Não voltei a trabalhar porque os meninos, como eu falei, eles ficavam muito... Gente, era médico e médico e médico e médico. Eu não aguentava tanto médico. Era telemedicina, que é do coração. Era Isso tudo, então, você estava afastada também? Torrino, estava afastada. E, na verdade, depois que passou os 4 meses, 5 meses de licença, né, maternidade, eu falei pra Bosch, eu não consigo voltar. Porque é eu voltar e ter que sair. Então, eles me dispensaram. Porque não tinha jeito. Eu trabalhava e ficou então sem renda, assim, a tua renda? Eu entrei pela subsídio de desemprego. Ah, ok. Eu entrei pelo subsídio de desemprego nessa época. Que é o seguro-desemprego no Brasil. Eu entrei. E fiquei ali, eu fiquei com o subsídio de desemprego 2 anos. E foi os 2 anos que eu só consegui... cuidando das crianças? Só cuidando das crianças. E olha, era muito médico. E eu falava assim, gente, eu precisava trabalhar. Só que as crianças... É mais o Theo, tá? Um dos gêmeos, ele tem um problema mais complicado com o respiratório. Então, olha, ele saiu do hospital, aí 1 mês eu voltei, uns 4 meses de novo eu voltei com o Theo. Eu parecia, tinha um momento da minha vida que eu falei assim, acho que eu tô com aquela doença que a mãe procura doença no filho. Juro por Deus. Eu fiquei pensando, gente, não é possível, porque esse menino fica tão doente. Não é possível, esse menino fica tão doente. E eu falei, gente, eu devo estar com esse problema. E nessa época, eles tinham 4 meses, os meninos, o Theo tossia muito. Tossia. E todo dia eu parava no hospital. Gente, esse menino tá tossindo muito. Não é normal, esse menino tá tossindo muito. E o que os médicos falavam disso? Era Ventilan, que é o Aerolim no Brasil, era o Ventilan. Atrovente, tudo em bomba. E tinha uma outra bomba também roxa. Sim. E ficou. E o Aerolim é o SOS, né? É o SOS, isso. E fora esse, ele também usava a outra bomba, que é mais para tratar. Exato. E tinha também a de SOS também, que era para manter, que era o Atrovente. Então, eram 3 bombas? Eram 3 bombas. Nossa. Eram 3 bombas. Que ele tomava, 3 bombas. E aí perturbou isso daí, quando foi ele 4 meses, eu tava ali. Chegou um momento que eu tava todo dia no hospital. Porque assim, ele tossia o dia inteiro. Isso não é normal. E eu fiquei ali, acho que brincando ali uns 7 dias. Todos os dias no hospital. Eu falei, daqui a pouco a mulher chama. Juro pra Deus, eu falei, daqui a pouco a mulher me interna. Porque, né? E aí ele era aspirado, tá tudo bem. Aí eu falei, gente, não é normal. A médica falou, mãe, isso não é motivo de internar. Falei, gente, alguma coisa tem que ser feita. Esse menino, ele tá todo dia. Eu não dormia, porque eu tinha que dar o remédio de tantas e tantas horas. Sim. Ele não melhorava, entendeu? Então nem eu dormia, ele também não dormia. Porque ele ficava tossindo, era de noite. A cabeça, eu comecei a dar Benuron, porque com certeza o peito do menino doía, porque eu tenho asma. Eu sei como tá tossindo dias e dias assim. Então, o peito do menino devia doer, a cabeça do menino devia doer, entende? O menino devia estar todo dolorido, tadinho. Sim. E eu voltei pro hospital. Quando eu voltei pro hospital, elas foram aspirar. Elas aspiraram o menino ficou roxo. Simplesmente ficou roxo. Meu Deus. E aí, eles aspiraram, o menino ficou roxo, eles correram para um lado. Eles correram junto. Aí até a enfermeira, mãe, você não pode estar aqui. Eu falei, é meu filho, eu vou estar aqui. É meu filho daqui, eu não arredo o pé, minha filha. Aí ela falou, olha, agora vamos ter que internar. Ele chorava, ele ficou ali eu fiquei nesse tempo 15 dias internado. Mais internação. 15 dias internado. E eu tinha o gêmeo, que tava com meu marido, o outro gêmeo de 4 meses. E o maior. E o meu maior. Só que o meu marido, ele ia ter um probleminha. Ele dorme, ele morre. Então, imagina. Aí ele me ligou, olha, o Pietro tá começando a tossir. Eu falei, ferrou. Ai, meu Deus do céu. Pietro é o que tava com o gêmeo, é o pai. O Pietro tá começando a tossir. Então você tava no hospital com um e o marido com os 2. Com os 2. E aí o que tava com o pai começou a tossir também. Eu falei, olha, traz ao hospital. Explica que eu tô aqui, né? Que o Theo tá internado, que o Pietro já tá começando a tossir excessivamente. Tararara. Acabou que os 2 ficaram internados comigo. Acabou que os 2 ficaram internados comigo, né? Pronto. Mais quanto tempo internado? O Pietro ficou... Nisso tudo, o Theo ficou 15 dias. E ainda pensaram que era tosse convulsiva. Convulsiva?
Mas não era, fizeram o exame, não era. Não sei o que era, vou ser bem sincera, não sei o que era. E depois de um tempo, realmente, porque ela explicou o seguinte, que até os 2 anos a criança tem esse poder de segurar o ar. Uhum. Ela segura o ar, ela meio que desfalece e depois pronto. Eu não tinha psicológico pra isso, gente, não tinha mesmo. E ele ficou, e o Theo, ele não podia chorar. Não podia chorar que ele ficava roxo. Não podia chorar que o Theo ficava roxo. Então eu fiquei 15 dias nessa situação. Como eu tinha o Clio, eu falei pro meu marido, Preto, não dá pra ficar com esse carro. Porque o carrinho das crianças não cabia. O meu filho não cabia atrás. Porque o meu filho precisava de uma cadeira. Né? Não era a cadeira toda, mas era o Buster, que a gente chama, né? O Buster. Só que eu não tinha como colocar 2 cadeirinhas, o Buster e nós 2. Não dava. Vamos comprar um carro maior. E o dinheiro? Que dinheiro? Não tem dinheiro. Pra comprar carro. Não tem dinheiro pra comprar carro, mas à vista, não tem dinheiro pra comprar carro à vista. Meu marido já tinha saído da fábrica, que nesse Inter ele ficou na fábrica 2 anos, e aí ele saiu e foi pra fábrica? Não, que ele tá hoje, como é que se chama? Pedreiro. Sim. Pronto. Né? Essa parte, ele faz planura, na verdade, que é drywall. Então, ele foi pra esse lado. E aí, ele já tava ganhando um pouco mais. Né? Tava ganhando um pouco mais, mas também não era o salário mínimo. O salário mínimo era 500, né? Ele conseguia tirar ali 1.000, né? Não era... Sim, não eu era tava mal. ali o dobro. E aí ele foi, tínhamos que comprar um carro maior. Eu falei assim, olha, como a tua mãe vem todo ano, vamos comprar um carro de 7 lugares. Até para dar um conforto. Compramos um carrinho, era uma Zafira na época, velhinha. Pagamos, tava lá 7.000 euros, né? Financiamos a perder de vista, né? Que é assim. No carnezinho. No carnezinho. Financiamos a Zafira. Vamos Zafira. Inventamos é o que eu falo, as coisas acontecem, né? Inventamos vamos passear. Vamos pro camping. Vamos acampar. Meu filho tinha 8 meses. Mas 8 meses eles já estavam bem de saúde. Naquela época tava bem. Eles ainda tomavam a bomba, tá? Sim, mas já tava mais estável. Já tava mais estável. Era já verão. Já não ia sempre pro hospital. Não, porque era verão, né? Então, no verão ele melhorou, né? Era a questão mais da friagem. E aí, assim, o Theo até hoje, escorreu o nariz do Theo, entra com a bomba. Porque ele começa a ter a crise. Eu já sei. Então fomos pro Algarve. Estamos chegando no Algarve, o carro quebra. O carro quebrou. Ai, meu Deus. Eu não tinha... O carro que tá financiado, né? Quebrou. Que já era velho, o carro já era velho, né? Pronto. Quebrou. Aí ligamos pro cara, porque não tinha... Eu juro por Deus, não tinha 1 mês e meio no carro. Né? Quebrou a correia, aí o cara apagou. Aí o cara apagou lá e tal, não sei o que, ficamos lá, voltamos. Voltando do carro. Não, acabou o passeio, né? Não, por quê? Porque o cara pagou, a gente arranjou foi até a Force alguma coisa, e arrumou, né? Sim. Então a gente ainda conseguiu passear e tal. Então, no meio tempo do passeio ali, teve ainda uma manutenção do carro para continuar o passeio. E ficamos lá e tal, ficamos 1 semana nesse campo. Quando nós voltamos, esse barulho tá estranho desse carro. Esse barulho tá estranho desse carro. Não sei o que deu, cagou lá o carro. Voltando de Algarve. Quebrou de novo. 8 horas, né? Porque por criança, não sei o que, dá quase 12 horas de viagem, né? Uma viagem direta seria 4 horas. Não, mais 6 horas. 6 horas. Umas 6 horas. Então aumentou mais umas 2 horas aí. Mais 2, 3 horas aí. E aí, nesse Inter, pronto. E aí, com esse carro, eu tive muito problema. Muito problema. Então, o que acontece? Tava melhor o Clio. Com esse carro eu tive muito problema. E assim, todo mês era um probleminha com esse carro. Todo mês. Então, é um negócio... E só que o problema tu tem que ter dinheiro. Tu não tem dinheiro. E naquela época tu já tava trabalhando? Não, ainda tava com as crianças em casa.
Nossa. Ainda tava com as crianças em casa. Ainda, olha, quase todo mês eu tinha que ir pra Coimbra, porque os médicos dele eram muito em Coimbra, Aham. pneumo, Sim, sim. Os dermatologista, especialistas. é em Coimbra. Então, a cada 2 meses eu tinha que ir em Coimbra, entende? Então, eu não tinha como trabalhar. Isso fora os médicos aqui, que é telemedicina, otorrino, tudo isso que o Theo ainda tá para operar, otorrino, tudo isso a gente tinha que ter aqui. Então, praticamente minha casa era médicos, porque ele ficava doente, especialistas e arrumar casa. Era isso, eu não saía de casa. Eu ficava enfurnada ali. Ah, era a rotina já. Minha rotina era aquela, fora o mais velho, tá, gente? Que eu tenho que levar na escola, eu tenho que buscar na escola, eu tenho que levar no futebol, porque o Miguel começou a querer fazer futebol, então eu não podia privar o menino disso. Sim. Então ele com 5, 6, os meninos eram bebezinho, era tipo volta de 6 meses ainda. O Miguel começou no futebol, então eu tinha que levar futebol. Às vezes o meu marido não conseguia levar, eu tinha que levar todo mundo ao futebol. A turma toda. A turma toda. Um frio desgraçado. Eu saí então com o mais velho e mais 2 bebês. O futebol não tem rampa Ai, meu Deus. para entrar com o carrinho. Então eu tinha que levar os dois no bebê conforto e ficar lá, entendeu? Então, Nossa. Então eu não ficava vendo meu filho jogar, né? Treinar. Eu ficava do lado de dentro por causa do frio, né? Então tem Foi toda uma essa fase. Foi. Ainda é, porque, né? Foi crescendo, foi crescendo. Foi crescendo e foi. Agora as crianças já andam, então é mais fácil. Não sei se é mais fácil também. Também não sei não. Exige um pouco mais também, né? E então o carro dava muito problema nesse carro. E quando o carro quebra, você tem que ter dinheiro. E é o que eu falo, há planejamento. Gente, dinheiro vai. Há planejamento, mas há também aquelas intercorrências assim no meio do trajeto. Porque assim, se eu trouxesse, que eu também não tinha, tá, gente? Mas se eu trouxesse dinheiro do Brasil pra cá, acabou meu dinheiro lá e acabou meu dinheiro aqui. Pois. Eu não tinha, mas essa é a realidade de muita gente. Uhum. Entende? Então, o carro quebrava muito. E era 600 euros aqui, 800 euros ali. E era todo mês. Chegou um momento que acho que a gente ficou com esse carro uns 2 anos. 2 anos. 2 anos, assim. E chegou um momento que eu falei pro meu marido, não dá. Eu prefiro pagar uma prestação de um carro todo mês, 200, 250, do que todo mês porque eu pagava 100 euros de prestação desse carro, velho. 100 euros mais Mais as manutenções, né? Todo mês. Então, eu falei pra ele, eu prefiro pagar 200 euros num carro, 250 num carro novo, né? Que eu vou ter ali uma garantia do que um carro velho onde a gente só tá tendo problema. Porque era todo mês um problema. Todo mês, menina, todo mês. E aí nós decidimos passar o carro pra frente, né? Na concessionária e compramos um carro mais novo. Pronto. Com garantia e tudo. A gente paga o carro, só que aí tem os empréstimos do carro do outro. Tenho que alguns empréstimos que eu tive que fazer quando a gente não tinha dinheiro para arrumar o outro. Que essa foi a realidade. As intercorrências acontecem. E quando as pessoas falam assim, você tem que trazer quanto? Gente, não tem. Não tem o máximo que... O máximo que der. E catar moeda. Porque você não sabe quando vai acontecer as coisas. Pois. E alguma altura, assim, desse seu trajeto, você pensou em voltar pro Brasil? Nunca. Não? Não. Não, porque meu filho estava muito estabilizado aqui, né? Eu tinha certeza que as coisas iam passar, né? É uma fase, né? É uma fase que a gente sabe que tem que passar até para amadurecer, né? Então, não. Meu marido pensou muito. Meu marido pensava muito em voltar. E ele falava, não sei se compensa. Hoje ele não quer mais. Mas ele fala, não sabia se compensava passar por tudo isso. Então, mas eu nunca pensei em voltar, até porque eu tenho meus irmãos aqui, né? Lá, então, no Brasil, não tem mais nenhum parente, assim? Não, tenho minhas tias, tenho minha madrinha, como se fosse minha mãe, tenho minhas tias também que eu amo de paixão,
mas eu queria ficar perto dos meus irmãos. Aham. Entende? Eu queria ficar perto dos meus irmãos. E assim, o que que você poderia falar para quem tá com família e pensa em emigrar para Portugal? Assim, Olha, a lei, infelizmente, tá mudando absurdamente. A lei aqui em Portugal sempre muda, tá? Tu dorme, acorda, muda. Tu dorme, acorda, muda outra. Sempre foi assim, né? Tanto é que quando eu cheguei aqui, a lei para quem gente que tinha filho era uma coisa. sim. Passou um ano, mudou de novo. Então a lei muda muito rápido aqui em Portugal. Só que com essas leis mudando agora, eu vou falar né? Não aconselho ninguém a vir. Pra gente que tá aqui, já tá complicado. Olha, eu tenho 7 anos, vou fazer 7 anos agora em maio de Portugal. Meu título de residência venceu em novembro. Já paguei e eu estou na avaliação. Já fez a entrevista? Não faz entrevista, não. Agora é automático, né? Okay. É automático. Quando era CEF, era ruim, mas agora tá pior. Né? A gente que passou pra época do CEF, sim, né? Sim. Mas andava. Uhum. Andava. Demorava, mas estava andando. Mas andava. Sim. Então eu tô desde maio sem título de residência. Então o que acontece? Meu emprego já pediu. Eu não tenho. E o papel que eles dão da AIMA, as empresas não aceitam. Então, se você procurar um pouquinho mais, você vai ver que o banco não aceita, trabalho não aceita, as pessoas estão perdendo emprego por causa disso. Então, assim, eu não aconselho ninguém a vir para Portugal hoje. Porém, né, a lei ainda consegue, eu acho que até março, se eu não me engano. Consegue fazer aquele reagrupamento familiar, né? Então, se a pessoa vir, tem que vir todo mundo junto. Você aconselha vir todo mundo junto? Eu não aconselho vir de jeito nenhum hoje. Essa é a realidade. Hoje eu não aconselho vir de jeito nenhum. Se fosse na minha época, eu aconselharia ainda, se a lei estivesse valendo, a lei que eu vim, vem um primeiro, depois vem o outro. Que é mais fácil estabilizar assim. Sim. Até mesmo para conseguir aluguel, né? Que hoje... Como eu falei, o meu caso foi diferente, porque eu já tinha família aqui, né? Então, eu aconselho um vir primeiro e o outro vir. Mas agora, a lei tá mudando muito, então, eu não aconselho ninguém a vir pra cá agora, enquanto essa lei não decidir o que vai fazer, entende? Mas é cada um decide por si, entende? Se fosse, assim, para resumir a imigração em uma frase, qual seria? É difícil essa? É difícil porque eu gosto muito daqui. Eu gosto. O pessoal que eu trabalho, gente, a gente dá muita risada, as portuguesas que a gente trabalha. São todas doidas, eu falo. Vocês são todas doidas. Tem um pingo ali do sangue brasileiro. Porque não são aquelas pessoas chatas, sabe? A gente se diverte, a gente brinca, a gente fala besteira. É muito legal onde eu trabalho. Agora, resumir em uma palavra... Não, em uma frase. Uma frase. O que eu vou falar é que tá complicado. A imigração hoje tá complicado. Pois, porque envolve muitas coisas, né? É muita coisa que envolve, gente. É muita coisa que envolve. Olha, eu vou falar outra coisa. Pra quem tem filho, tá? A gente é acostumado no Brasil uma situação. Criança de 10 anos se vira. E a gente sabe que criança se vira de 10 anos, né? Não é à toa que a gente vê criança de 8, 6 anos cuidando do irmão de 2. Né? Não é certo? Não é certo. Mas é a realidade que a gente se vira, né? As crianças se viram. 10 anos, gente, eu com 10 anos, meu irmão com 10 anos, gente, minha mãe nem sabia onde estava. O menino chegava e não tinha telemóvel. Naquela época nem tinha telemóvel. Tinha um orelhão que mais a gente nem tinha ficha pra ficar ligando. Então, aqui criança só pode ficar em casa sozinho a partir de 12 anos. Então, até aí, ou você fica ou paga a TL. A TL eu pago do meu filho 120 euros todo mês. A TL é um centro de estudos, não é? Que a criança fica ali fazendo o quê? Assim, atividade. No ATL do meu filho, vamos supor, ele tem ali a prova, eu não lembro como é aqui, gente.
prova de português. Então, dentro da prova de português, elas vão dar fichas, que são fichas, são Folhas, sim. para eles aprenderem o que vai cair na matéria, o que eles estão aprendendo e tal. Então, o ATL eu acho muito legal, mas é caro. 120 euros é caro, todo mês é caro. 120 euros todo mês, são 120 euros tirado ali do seu... 120 euros eu pago minha água, luz e gás. Então, assim, é uma realidade muito diferente do Brasil. Às vezes a gente tá no... Eu digo por mim, assim, às vezes a gente tá na época assim que eu tava no Brasil, né? A gente pensa assim, vamos se preparar, vamos fazer um planejamento e tudo. Mas às vezes, quando você chega no local, não corre exatamente como você planejou, né? Tem sempre ali, acontece alguma coisa e você, de fato, você nunca tá preparado. Você nunca tá preparado. Você pode achar que você fez ali um planejamento e tá preparado, que nem a questão emocional, não é? Você acha que você vai conseguir lidar com aquela situação, mas você, na sua vivência, às vezes aquilo não sai como o que você pensou. Exatamente. Né? Então, assim, se vocês que estão assistindo, que ainda estão no Brasil, ou pronto, não seja brasileiro, seja de outra nacionalidade, e pensa em migrar, além do planejamento, além do seu financeiro, que precisa, né, tá bem estabilizado para essa mudança, tem ainda a questão emocional, né? Eu tenho visto muita gente indo embora de Portugal, recém-chegados, pessoas com 4 meses aqui em Portugal, 7 meses em Portugal, e não querem ficar, porque emocionalmente não estava preparado para essa diferença de cultura, de vivência, né? Então, aqui nem preciso dizer mais nada, porque a história aqui da Amanda foi uma história e ela tinha aqui uma rede de apoio familiar, mas não financeira. Exatamente, não é? exatamente. Tinha uma rede de apoio, mas e quem não tem? Exatamente. E assim, era uma rede de apoio, mas mesmo assim meus irmãos também tinham filho. Então, eles tinham a família deles, as rotinas. Um trabalho, e exatamente. Então, é complicado quando tu fala. Eu vou te falar que foi muito complicado. Hoje, meus filhos estão com 4 anos gêmeos, o Miguel tá com 11 anos, tem mais tempo de Portugal do que do Brasil. É verdade. E é uma correria, porque eu trabalho em mercado, então... Eu, às vezes, entro às 6 da manhã, às vezes entro às 3 da tarde, às 2 da tarde. Então, eu entro às 6 e saio meia-noite. Vou dizer assim, eu entro às 6 e saio meia-noite. Tem que levar o menino na escola, tem que fazer comida, tem que levar o Miguel pro futebol, né? Quando eu tô à noite, que eu entro às 3 ou às 2 e saio às 11, meu marido faz essa parte, então meu marido leva, pega as crianças na escola. Eu tenho um carro. Começa por aí, eu tenho um carro só. Então imagina, o meu marido pega o rapaz do trabalho, deixa ele na frente do meu trabalho, a gente tem 2 chaves, ele pega o carro, aí vai buscar o Miguel, vai pra casa tomar banho, busca o Miguel, dá banho no Miguel, comida, deixa as crianças na creche ainda, tá? E vai pro futebol. Quando vai pro futebol, passa, busca os gêmeos e vai todo mundo pro futebol. Nossa. Vai todo mundo. Aí volta. Nisso só chega 11 horas. Só que nisso, quando eu entrei, eu já deixei a comida pronta, porque ele chega muito tarde, em torno de 8 horas do futebol, até fazer comida e dar para as crianças, dorme muito tarde, não é? Então, é uma rotina muito complicada. É uma rotina muito complicada. E fora os sábados, que o Miguel joga quase todos os sábados, né? Nossa. E eu trabalho sábado e domingo. Bom, pessoal, aqui o que a gente quer transmitir para vocês é que a imigração não é um processo fácil, mas é possível desde que você tenha um planejamento, tenha ali a consciência de que esse processo não é fácil, né? E
E é isso, pessoal. Eu quero agradecer a Amanda por ter Obrigada. contado aqui a história dela, que eu tenho certeza que nesses 7 anos aconteceram ainda muito mais coisas, mas senão a gente ia ficar o dia todinho aqui só falando da história dela, porque 7 anos, gente, 7 anos é muito tempo, muito tempo. Eu queria fazer um adendo, não sei se eu posso, mas eu vou fazer. Tem uma advogada que ela se chama, tá na Real Na Europa? Na Europa. Ela é muito boa, ela tem 2 petições para fazer e eu peço que vocês assinem, porque isso é benefício pra gente, entende? Hoje em dia, tudo a gente precisa de advogado. Tudo, exatamente tudo. Então, é complicado. Ela fala, uma coisa que vocês poderiam fazer por si só, não consegue. Tem que ser por advogado. E a gente não tem dinheiro para advogado todo momento. Esse meu problema do título de residência, eu vou esperar mais um pouco, mas se calhar vou ter que entrar com advogado. E é mais dinheiro. Sim. Alguma coisa vai ter que deixar. Ou deixar de comprar uma blusa para criança, ou deixar de levar no McDonald's, ou alguma coisa, porque não é barato, né? Mas tudo a gente precisa divulgar. A lei tá mudando muito, então por isso que eu falo, hoje eu não aconselho ninguém a vir. É mais fácil para Espanha. Vamos cortar essa parte. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Curte esse vídeo para alcançar mais pessoas que também precisam migrar e querem migrar. Se você está aqui em Portugal, dê o seu joia, comenta aqui resumidamente a sua história, assim, para a gente ver se realmente a imigração é dessa forma de modo geral com todos daqui. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus parentes, aquela pessoa que pretende vir aqui para Portugal. Se inscreve no canal e ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau! Verdade. Ou pega.